Eu sou Eduardo Leitão da Cunha Alpes Leão e vou apresentar o trabalho Geração de Perguntas Sintéticas para treinar no sistema de Q&A, ou Perguntas e Respostas, de Engenharia Offshore. Eu fui orientado pelo professor Edson Gomes, do PCS, e minha bolsa foi cedida pela FUSP. Começando pelo contexto, eu faço parte de um projeto financiado pela ANP e pela Petrobras, que busca criar um sistema de Q&A, ou Perguntas e Respostas, sobre uma coletânea de documentos. Isso quer dizer que esse sistema, chamado CESO, ao receber uma pergunta, deve efetuar uma busca semântica por todos os documentos dessa coletânea e extrair um trecho que contém a resposta. A ideia é empregar as capacidades da nova arquitetura neural Transformer, que é a base de modelos como o ChatGPT. Aqui temos um fluxograma que mostra o funcionamento do CESO. O usuário, podendo ser um engenheiro ou um técnico, faz uma pergunta. Em seguida, o modelo Retriever lê todos os documentos da coletânea de engenharia offshore, que no nosso caso são 11.056 passagens de 100 palavras cada, e analisa quais têm maior concorrência de palavras com a pergunta do usuário. As 100 passagens mais parecidas, de 100 palavras cada, são enviadas para o Ranker, um modelo neural que, baseado em um treinamento extenso, classifica as 10 passagens mais prováveis de responder a pergunta. Por fim, o Reader lê essa passagem e extrai uma resposta para cada. Excelente! Então, onde essa pesquisa em si entra? O problema que nós tínhamos no projeto é que para treinar um sistema de Q&A como o CESO é preciso um dataset com milhares de perguntas e respostas, corretas para o sistema usar de gabarito em seu aprendizado. Era impossível criar um dataset assim à mão, e não existe um dataset pronto na área offshore. Dessa forma, essa pesquisa busca criar uma pipeline para gerar perguntas e respostas automaticamente a partir de textos do domínio offshore. A ideia é testar se, treinando os modelos Ranker e Reader com esse dataset sintético da área offshore, é possível obter resultados comparáveis ou até melhores que com datasets que foram feitos à mão, mas que são de domínio geral. O fluxograma aqui à esquerda mostra justamente como as perguntas são usadas com o gabarito do modelo. Cada vez que o modelo faz uma previsão, seus parâmetros internos são corrigidos para que ele chegue mais perto da resposta verdadeira. E tem a explicação de como eu gerei esse tal dataset. Para começar, eu usei os textos do Petrolês como base, que é uma coletânea de documentos da área offshore. Então esse dataset foi cortado em passagens de 100 palavras cada, e cada uma dessas passagens é enviada para o modelo Transformer Encoder Decoder. Esse encoder, aqui em vermelho, vai transformar essa passagem em um vetor que possa ser interpretado por uma máquina. O decoder, a partir desse vetor passagem, vai gerar uma pergunta, com cada palavra gerada virando input para a próxima. Com a pergunta gerada, ela é enviada para um segundo transformer, mas esse só encoder, aqui em azul, que extrai a parte da passagem que responde à pergunta que foi gerada. Em seguida, temos um exemplo da geração de um par pergunta-resposta. Aqui dá para ver que o texto completo do Petrolês é quebrado em passagens de 100 palavras, e nessa aqui está marcada a parte que foi usada para gerar a pergunta. Está escrito: o gasóleo de vácuo é a fração de hidrocarboneto produzida na unidade de destilação a vácuo. O encoder decoder, lendo isso, gera a pergunta: qual hidrocarboneto é produzido pela unidade de destilação a vácuo? E o encoder extrai a resposta: gasóleo de vácuo. Bom, com as perguntas geradas, chegou a hora de analisá-las. O encoder gera uma métrica entre 0 e 1, baseada em seus pesos internos, da probabilidade da resposta ser adequada para a pergunta. Quando eu analisei exemplos de perguntas e respostas com essa nota elevada, ou perto de 1, elas tendem a ser diretas e objetivas. E quando a nota é mais baixa, elas são mais vagas, como dá para ver aqui mesmo. Pergunta: o que é feito para solicitar a aquisição do QAVBX? Resposta: audiência pública. Uma nota 0.92 dá para ver que é uma pergunta não só objetiva, como bem técnica. Com a nota 0.11, a pergunta é: qual é uma das variáveis ambientais? E a resposta: acidez ou pH, que não é uma resposta errada, mas ela é realmente um pouco mais vaga. Com essa métrica, foram filtradas as 10% melhores perguntas e respostas, selecionando as 117 mil melhores dentre 1.17 milhões. Então, treinamos o Ranker e o Reader usando tanto um dataset de domínio geral criado à mão, chamado Squad ou Stanford Q&A Dataset, quanto o dataset offshore que eu gerei automaticamente. Para comparar o desempenho dos modelos, usamos as seguintes métricas. Para o Ranker, é o HIT 1, 5 e 10, que medem a porcentagem de vezes que o Ranker classificou a passagem que realmente contém a resposta como a melhor, como uma das 5 melhores ou como uma das 10 melhores passagens. Já para o Reader, usamos a F1, que mede a concorrência de palavras entre a resposta correta e a extraída pelo modelo. Para gerar essas métricas, foi criado um dataset de 200 perguntas à mão com enorme cuidado. Aqui temos as métricas que foram geradas. Dá para ver que o Reader, que extrai a resposta, ficou melhor com um dataset sintético, mas o Ranker, que classifica as passagens, ficou melhor com o dataset perfeito. Mas isso demonstra que é sim possível usar transformers para criar datasets de treinamento de Q&A. Como próximos passos, é possível investigar diferentes cortes para as perguntas, talvez 20 ou 5% em vez de 10%, e explorar um corpus de base mais abrangente, buscando sempre melhorar a performance do modelo. Enfim, eu gostaria de agradecer à ANP e à Petrobras pelo financiamento do projeto, e também ao professor Fábio Cosman e ao Marcos Menon José, que participaram do projeto do CESO e auxiliaram a me guiar na minha pesquisa.